Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um Humor e Conversas. Nesse mês a gente inverteu a ordem. Primeiro foi o Humor e Bastidores, depois Conversas, mas geralmente o Conversas é na terceira quinta-feira do mês, onde a gente traz assuntos que falam do nosso mercado, do nosso dia a dia, das nossas técnicas, de coisas que permeiam ou tangenciam o mundo do produto digital. E hoje temos a presença ilustre de Fernando Oliveira, profissional de Analytics no projeto de MSD, que veio aqui nos contar como é que funciona esse processo do pensamento do analista. A gente está acostumado a usar os resultados, a pedir os resultados e tal, mas pouca gente realmente sabe por onde anda o raciocínio do profissional de Analytics. E eu acho que é muito interessante para todos nós, porque é aquela coisa que eu sempre digo, né? Existe uma diferença entre saber fazer e saber o que dá para fazer. Eu acho que todos nós temos que saber o que dá para fazer em todas as frentes, inclusive analytics, para a gente poder até usar bem, cobrar bem, sugerir bem. Então é muito importante que a gente jogue uma luz em cima desses cantos mais obscuros, assim, mais misteriosos do nosso dia a dia. E para mim, pelo menos, a Analytics é um desses tipos. Aprendi bastante com a apresentação do Fernando e eu acho que vocês vão gostar também. Fernando, seja bem-vindo. Novamente, muito obrigado pela sua disposição, seu tempo, sua generosidade. A tela é sua. Manda bala. Vamos lá, então. Bom, vamos falar aqui sobre a padronização dos dados e a mentalidade analítica, né? E a nossa agenda, basicamente, quem é Fernando, né? Interesses, por onde anda, do que se alimenta, o que são dados, né? Dado é aquele tipo de coisa que todo mundo sabe o que é, mas nem todo mundo vai saber definir o que é. Padronização, né? A importância da padronização nesse cenário, né? De dados e data-driven. Alguns exemplos, né, com algumas analogias que eu creio que vão facilitar, né, a compreensão da importância. Alguns exemplos na prática, né, em Product Design, em interface, em UX Writing. UX Research eu acho que dispensa exemplos, porque eles vão com certeza saber muito sobre essa importância da padronização. E por último, a conclusão, onde eu vou trazer, né, os pontos mais importantes e relevantes que eu creio que todo mundo deva levar daqui. Então, vamos começar com quem é Fernando. Fernando sou eu, né? Você vê que a foto está extremamente desatualizada, mas Fernando sou eu. Comecei minha jornada dentro do Analytics, com tráfego pago. Foi minha primeira experiência com análise de dados no ambiente profissional. E como o tráfego pago tem muito de operacional e de analítico, desde o começo eu vi que a parte que realmente me interessava era a parte analítica. Então, eu logo migrei, né, que é uma porta do lado da outra, eu migrei para Business Intelligence e Digital Analytics, que são minhas duas expertises, né? Business Intelligence, basicamente, é você utilizar os dados para auxiliar a tomada de decisão dentro do ambiente corporativo. Então, trabalha muito com os dados históricos e presentes, né, em tempo real. E Digital Analytics nada mais é do que você trabalhar com análise de dados digitais. E atualmente, né, a maior parte dos nossos dados acabam sendo digitais, né, em redes sociais, em sites, em aplicativos, jogos. E eu queria ser escritor, né, sou apaixonado por narrativa. Desde o começo gostei muito da área de fantasia, depois foi expandido para todo tipo de ficção, né? Sou aficionado, né, por dados e como utilizá-los corretamente. Sou inimigo das redes sociais. Eu só tenho um LinkedIn por obrigações corporativas. E eu sinto dor física toda vez que eu vejo uma análise sem fundamento real, por algum meu compatriota de analytics, ah, porque é muito comum você ver análise de dados sendo aplicada, mas sem o pensamento analítico e sem a mentalidade analítica construída passo a passo, porque acaba sendo processual. E muitas vezes o pessoal foca muito na ferramenta e na entrega de um dashboard ou de um relatório, e não tem essa construção, né, esse progresso. Mas basicamente, eu sou o Fernando e esse sou eu. Agora vamos definir o que são dados. Dados, de maneira bem simplista, é uma coleção de valores.
toda coleção de valores são dados, né, sobre algum objeto. Então, você tem dois tipos de dados, basicamente: dados quantitativos e dados qualitativos. Dados quantitativos, né, de maneira bem intuitiva, é tudo aquilo que é contável, né, que é quantificável. Se dá para mensurar com números, é quantitativo. Então, gols marcados, número de acessos no aplicativo, a taxa de conversão de uma landing page, né, que é conversão dividida por usuários ou dividida por sessões. E os dados qualitativos, eles são dados categóricos, eles atribuem características e categorias ao objeto. Então, um exemplo bem clássico são dados demográficos, né? A faixa etária, gênero, etnia. Algo mais subjetivo ainda, o que o usuário acha da cor azul é um dado qualitativo. Você está atribuindo uma categoria à cor azul e é o que o usuário pensa dela. E todo dado qualitativo, no final das contas, o seu objetivo maior é torná-lo quantificável, né? Porque você só ter a categoria não te diz muita coisa, não mensura. Então, você tenta transformar o qualitativo no quantitativo. Então, quando você pega todas as opiniões dos usuários e o que eles pensam da cor azul, você chega numa taxa. Por exemplo, 56% dos usuários acham a cor azul calmante. E a partir dessa quantificação das categorias da cor, você vai decidir se você vai usar ou não a cor azul. Se isso condiz com o seu objetivo e o intuito para a utilização das cores. Então, esses dados qualitativos, né? Esse aqui é um exemplo de psicologia das cores, que muitos de vocês já devem ter lido ou ouvido falar. E o objetivo dos dados sempre é mensurar. O objetivo do dado é medir algo, né? E para tornar essa mensura, né, essa medição possível, os dados precisam ter padronização. A padronização é indispensável nos dados. Isso é indiscutível, qualquer pessoa vai te afirmar isso. Tem exemplos muito nítidos de por quê. A distância, que é algo que todo mundo aqui lida com isso dia a dia, no GPS, a distância ela é padronizada. Todo mundo sabe disso, né? Nós temos as unidades de medida que são comparáveis entre si e intercambiáveis, né? Você sabe que 2 quilômetros é o dobro de 1 quilômetro, porque a distância é um dado padronizado. O peso é outro exemplo. O peso é padronizado na mesma lógica, né? 1 quilo é 1000 vezes um miligrama, e assim por diante. Se esse dado não fosse padronizado, aquela pergunta clássica de o que pesa mais, 1 quilo de penas ou 1 quilo de chumbo? Todo mundo ia dizer 1 quilo de chumbo, porque a sensação na mão é diferente. Mas a padronização torna óbvio que são a mesma coisa, tem a mesma medida. E dosagem, né? Em medicina é crucial você saber a dosagem certa dos medicamentos. Como é que o médico sabe se é melhor passar um remédio de 10 miligramas ou 25 miligramas, a depender, né, da intensidade desejada. E isso vem pela padronização dos dados. Então, é necessário que o dado seja comparável. Se ele é padronizado, ele é comparável, porque ele tem um padrão, ele tem uma lógica por detrás dele que torna comparável. E aí vem aquele famoso dito, que é apples with apples, né? Você não só precisa ter o dado padronizado, o contexto também precisa ser equiparado. Porque não adianta você ter contextos diferentes e tentar comparar as coisas. Você pode até chegar numa conclusão, mas provavelmente estará errado. E dentro da padronização é muito importante você ter uma documentação. A documentação ela vai ser um documento onde você vai centralizar todas as anotações referentes aos seus dados, a padronização deles, a sua utilidade, como coletar, né, observações. E isso é muito importante porque, primeiro, você não se perde. Quando você vai fazer uma análise, por mais que você esteja calejado de trabalhar com aquele mesmo objeto de estudo, cada ambiente, né, virtual, seja um site, seja um aplicativo, ele vai ter suas regras de negócio próprias e vai ter sua lógica própria. Então, a conversão em um ambiente não vai ser a mesma conversão em outro ambiente. E você ter isso muito bem definido e detalhado vai te guiar no futuro.
Outro fator muito positivo da documentação é justamente você poder compartilhar e contribuir com outras pessoas. Para você ter certeza que você está falando da mesma coisa, você precisa saber que ela tem acesso à mesma fonte de dados. Então, para eu ter certeza que os meus 2 quilômetros são os mesmos 2 quilômetros para você, é porque a gente aprendeu a mesma unidade de medida no colégio. Então, a documentação ela tem esse mesmo intuito, né? Ela tem como fonte na padronização para que as pessoas entendam estarem falando das mesmas coisas, dos mesmos objetos, das mesmas métricas, coletadas do mesmo jeito. Porque se eu estiver falando de sessão engajada, por exemplo, que é toda a sessão em que o usuário engajou com sua página, e eu estou tomando como critério o usuário passar 20 segundos na página, e você está tomando como critério o usuário passar 10 segundos na página, nossos números nunca vão bater. Então, a documentação ela é crucial na padronização. Agora, vamos partir para alguns exemplos, né, bem analógicos. Primeiro exemplo, você já perdeu sua chave? Eu aposto que sim, né, se eu tivesse que apostar. E qual é o intuito disso? Você normalmente tem uma rotina, né? O ser humano é um animal de hábitos. Você tem uma rotina e você sempre coloca suas coisas no mesmo lugar, normalmente. Seja deixar no bolso da calça, seja pendurar atrás da porta, seja botar naquele pratinho com chaves. Você tem um padrão de comportamento. E a partir do momento em que você sai desse padrão, seja lá por que motivo, né? A criança correndo, o gato derrubando coisa, você está apertado para ir no banheiro. Quando você vai retomar, né, essa mesma rotina, você não vai encontrar a chave no lugar habitual. E aí você vai procurar na cozinha, vai procurar no banheiro, vai procurar no quarto, vai procurar no escritório. E isso vai ser uma disrupção muito grande na sua rotina. Só pelo simples fato de você não ter posto a chave no lugar que você tem como padrão. Então, a padronização ela é essencial em diversos escopos, né, da nossa vida. Outro exemplo é, vamos supor que você gosta de cozinhar, e você, como um hobby, você quer melhorar nele, então você busca feedback. Você pede para 3 amigos seus, né, para provarem a pizza que você fez, né, você gostaria de ser um grande pizzaiolo, e os 3 amigos, né, o primeiro fala que amou, o segundo fala que achou a massa dura, e o terceiro fala que achou a massa muito salgada. Novamente, aqui você não está comparando maçãs com maçãs. Como é que você vai comparar um amor com um achou a massa dura? Como é que você vai comparar um achou a massa dura com um achou muito salgada? Não está padronizado, não é comparável, então você não tem muita utilidade para esse feedback. Você começa a pensar em como padronizar, né, essas informações e separa 3 eixos, né? O sabor, a massa e o gosto. Então, você vai fazer uma nova fornada de pizza e vai perguntar para os seus amigos diretamente sobre esses 3 itens. O que é que eles acham do sabor, o que eles acham da massa e o que eles acham do gosto. Feedback número 2. O primeiro amigo fala que achou a pizza salgada, a massa ok e achou a pizza gostosa. O segundo amigo achou o sabor ok, a massa dura e amou a pizza. E o terceiro amigo achou muito salgada, achou a massa dura e achou o gosto mais ou menos. Novamente, apesar de você ter dado um passo a mais na padronização, eles ainda são um tanto quanto incomparáveis, porque não tem uma escala bem definida. Você não sabe o quanto muito salgado é mais salgado que o salgado, quanto muito salgado é mais salgado que o ok. Então, você começa a pensar em transformar, né, como tudo aqui é categórico, tudo é qualitativo, você começa a pensar em como tornar isso num formato de escala, né, numa régua. Então, para o sabor, você coloca ok, salgado e muito salgado, e acrescenta um outro. Você espera que sua pizza não esteja doce, porque é uma pizza de proteína, mas vai que a massa você coloca numa escala de muito mole, mole, ok, dura, muito dura. E o gosto, né, também numa escala de 5 passos, com detestei, não gostei, mais ou menos, gostei e amei.
Agora, com uma escala, você espera que as coisas se tornem comparáveis. Então, você faz uma terceira pizza. Chamou os mesmos 3 amigos, né, e pediu feedback número 3 para eles. O amigo número 1 disse que o sabor está salgado, a massa está ok e gostou, né, do sabor. O amigo número 2 achou o sabor ok, a massa ok e amou a pizza. E o amigo número 3 achou salgado, achou a massa dura e gostou do sabor. Agora que você tornou, né, definiu os eixos, definiu as categorias, os dados qualitativos que você está buscando e tornou tudo, né, numa régua, você começa a ter um esboço de dados comparáveis. Você já consegue tirar uma média, né? Dentre os 3 amigos, a média do sabor é que é salgado, a média da massa é que é ok, e a média do gosto, né, que as pessoas estão gostando da pizza. Mas claro que, nesse caso específico, cada pizza vai ser uma pizza. Você pode ter errado a receita em uma. Então, o contexto é muito importante. E você ter isso documentado é muito importante. E se você prestar atenção, são 3 fotos de pizzas de sabores diferentes. Então, cada pessoa pode gostar mais de um sabor ou de outro. Né? Então, essa parte contextual, né, que né, no momento então, está sendo aplicada no exemplo, ela também é muito relevante. Mas, né, agora que você padronizou, e teve que fazer 3 fornadas de pizza ao invés de uma só, né, você tem uma informação um pouquinho mais capaz de guiar você nos seus esforços culinários. Caso você tivesse tomado a decisão de pensar na padronização dos dados e no feedback de maneira, né, preventiva, você talvez tivesse poupado algumas fornadas de pizza. E quando você está na prática, nem sempre você vai ter, né, essa chance de apresentar 3 vezes o mesmo produto, o mesmo site, o mesmo aplicativo para o mesmo usuário. Então, é muito importante que você pense nessa padronização antes de colocar em prática. E aí você pode pensar em técnicas de, vamos testar essa personalização para 10% do público antes de jogar para todos, para ter um cheiro do que é que os usuários estão achando. Então, vou dar um último exemplo antes de partir na prática, né? Caso vocês ainda não estejam convencidos da importância, né, da padronização dos dados, que é um exemplo bem clássico, né? Todo mundo aqui já esteve em um relacionamento em algum momento, né, muito provavelmente, e já se deparou com, você encontra a pessoa, ela tem uma mudança repentina de humor, e você pergunta o que foi, e a resposta é um nada seco. Então, apesar disso, você pensa, sei, nada, né? E por que isso ocorre? Porque teve uma mudança no padrão comportamental da pessoa, né? Do seu parceiro ou parceira. Ela tinha um padrão comportamental e passou a ter outro. Então, essa mudança de padrão, ela é muito importante em diversos escopos. E apesar de não colocarmos nossos relacionamentos em planilhas, a gente entende e sente a mudança de padrão. Então, agora vamos partir para alguns exemplos na prática. Vamos pensar em produto. E falar de algumas métricas que você pode comparar quando você está trabalhando com um produto. O produto ele vai variar muito com a etapa que você está analisando. Né? Apesar do produto sempre trabalhar com um funil inteiro, você normalmente, em algum projeto, em alguma iniciativa, está trabalhando em uma etapa específica. Então, por exemplo, na etapa de aquisição, é normal você trabalhar com leads, registros, custo de aquisição, né, todas as métricas referentes a como adquirir, né, novos usuários ou novas sessões. E é muito importante, né, novamente, que você tenha documentado todas essas métricas, como você chegou ao cálculo delas. A etapa seguinte seria de uma etapa de ativação. As métricas são a taxa de ativação, o tempo para ativação, free-to-page conversions, que é basicamente, né, em produtos que você tem primeiro um acesso gratuito e depois passa a ser um usuário pagante. Essa é uma taxa muito relevante. Outra etapa
né? Muito comum é a etapa de engajamento. E acho que talvez a métrica mais famosa nesse momento é justamente os usuários ativos. A diferença que vai ocorrer, que é muito contextual, é justamente a frequência que você está checando para os usuários ativos, né? Os usuários ativos em um dia vai ser diferente dos usuários ativos em uma semana, vai ser diferente dos usuários ativos em um mês. E isso vai depender muito do contexto e do objeto de estudo. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com um aplicativo de gás, você não vai olhar para os usuários ativos em um dia, em uma semana ou até mesmo em um mês, porque a frequência com que isso ocorre não é tão alta. Então, você vai olhar usuários ativos em um trimestre e em um semestre, que é normalmente a frequência, né, olhando para o B2C, que as pessoas costumam pedir gás. Se você tiver um aplicativo numa rede social, você vai olhar para todos, porque você quer saber quantos usuários estão sendo retidos, né, em um mês, quantos usuários estão ativos por dia, qual é a frequência com que eles acessam sua rede e assim por diante. Na etapa de retenção, algumas das métricas que você pode querer analisar é a taxa de retenção, o churn rate, né, que é a taxa de evasão, e a Customer Lifetime Value, que é basicamente o valor da vida útil de um cliente. Isso é tudo para medir quão bem você está retendo, né, e mantendo seus usuários e clientes dentro do seu produto. E a parte mais interessante para as empresas, que é a monetização. Então, você tem o Net Revenue Retention, né, que junta tanto a receita quanto a retenção dos clientes. Tem a receita mensal recorrente, tem a média de receita para o usuário, tudo que vai, né, tornar mensurável os lucros e a receita da empresa. E, mais uma vez, né, independente das métricas e da etapa que você trabalha, é muito importante ter tudo muito bem documentado. É importante até que você entenda, vamos supor que você está trabalhando só com engajamento, é importante até que você entenda e documente as etapas que vêm antes e depois. Por quê? Porque quando você está trabalhando com engajamento, você não pode aumentar o engajamento e diminuir sua retenção. Você tem que encontrar soluções que são escaláveis e sustentáveis. Então, você ter tudo documentado, né? Desde a etapa que você está atuando diretamente, quanto às etapas, né, posteriores e anteriores, porque vamos supor que aumentou 10% os usuários ativos por dia. Aí você vai olhar a ativação, você vê que a ativação aumentou em 20%. Então, na verdade, o resultado de mais 10%, quando você vai comparar com o período anterior, não é tão bom assim, porque você teria expectativa de aumentar 20% para acompanhar a etapa anterior. Então, é muito importante, apesar de diversas vezes você trabalhar em uma etapa única do funil, você olhar a etapa anterior e a posterior também. E vou falar mais uma vez, ter tudo isso documentado. Não é a última, mas vai estar diminuindo. Vamos dar um exemplo de interface, né? Quais são as métricas que você pode comparar quando você trabalha com interface? A métrica mais básica seria o usuário ou sessão. E qual é a diferença entre as duas, né? O usuário, né, é lido como uma pessoa. Apesar de nem sempre ser mensurado desse jeito, ele é lido como uma pessoa. Então, se você está agora no seu computador e entra no site da Marisa, e daqui a 2 dias entra no site da Marisa, você é o mesmo usuário e teve 2 sessões. Porque a sessão é o cálculo do momento inicial que você interage com o site ou aplicativo até o momento em que você sai ou para de interagir. Porque às vezes a gente simplesmente deixa a aba aberta e não toca nela por dias. E qual é a diferença prática, né? Usuários, por ter um acompanhamento mais do comportamento recorrente da pessoa, ele é muito mais utilizado em análises B2B, em que a pessoa normalmente acompanha a marca por um período muito mais longo, até
chegar na etapa de tomada de decisão. Então, ela acompanha os conteúdos no LinkedIn, acompanha newsletter, acompanha blog, até chegar o momento de tomar a decisão, porque normalmente tem stakeholders envolvidos, tem diretores, envolve muito mais gente no processo de tomada de decisão. Então, é um processo mais longo. Outro ponto para os usuários é em produtos com um ticket médio muito alto, em que talvez, por ser um ticket médio muito alto, reduz a chance de uma compra por impulso. Então, você tem, por exemplo, computadores high-end, né, que vão custar 15, 20 mil reais, você não vai abrir o site qualquer e comprar ele de uma vez só. Você vai fazer toda uma pesquisa, entender qual computador serve melhor para os seus para as suas necessidades, buscar o melhor preço, buscar aquele cupom de primeira compra. E sessões, né, eles são muito mais utilizados em ambientes de e-commerce, que são mais efêmeros e tem muito mais probabilidade de ter uma compra por impulso. Então, você pode entrar no e-commerce agora, realizar uma compra, lembrar que esqueceu de uma coisa daqui a 2 horas e realizar outra compra. Então, né, são 2 compras no mesmo dia. É possível até fazer compra na mesma sessão mais de uma vez. Então, a sessão ela é muito mais útil para esses comportamentos que são mais curtos. E no e-commerce, você normalmente já tem, né, um e-commerce de ticket médio baixo, você já tem uma ideia do que você quer e do que você está buscando, e tem muito menos barreira para realizar a compra. Que é você comprar uma calça de R$ 200 é diferente de você comprar um computador de 20 mil reais. E são basicamente essas as diferenças entre usuários e sessões e quando utilizar cada um. E isso é muito importante porque lá na frente você vai calcular taxas de cliques, taxas de conversão. E você vai ter que usar ou usuário ou sessão para calcular essas taxas. E se você usar sessão para um B2B, você vai acabar diminuindo muito o número que você teria. Se você usar usuário no B2C, no e-commerce, como a Marisa, você vai acabar inflando, né, muito o número da taxa de conversão. Então, é muito importante você definir de cara qual é a unidade base na sua análise. Algumas outras métricas são cliques e taxas de cliques, conversões e taxas de conversão, e eles são muito mais intuitivos, né? O clique normalmente é um clique em algum CTA, alguma chamada para ação, e a taxa de cliques é justamente a divisão, né, desse número de cliques pelo número de sessões ou usuários. E a conversão, né, ela vai depender muito mais da regra de negócio do que outra coisa, mas normalmente vai ser, né, virar um lead, criar uma conta. Às vezes você vai trabalhar com microconversões, como adicionar ao carrinho. E ele também tem a taxa de conversão. E é muito importante aqui entender a diferença entre cliques e taxa de cliques, porque muitas vezes eles são utilizados quase de maneira intercambiável, né? Mas eles com certeza não são. Por quê? Porque a taxa de cliques ela é muito mais precisa em medir a eficácia e efetividade do seu objeto. Então, se você tem 3 mil cliques com 3 milhões de sessões, você tem aí uma taxa de 0,1% de taxa de clique de 0,1%. Se você tem 2 mil cliques, que é menos, mas você tem 200 mil sessões, você tem uma taxa de clique de 1%. Então, apesar de ser o número absoluto menor, o peso, quando você coloca em taxa para medir essa eficácia e efetividade, é muito maior. Então, a taxa ela é muito mais robusta quando você quer comparar a efetividade e eficácia entre dois elementos. Em teste A/B, é muito mais preciso você utilizar a taxa. Normalmente, os cliques e conversões são para dar aquela impressionada com big numbers para o cliente, né, que todo cliente gosta. Outras métricas são tempo na página e taxa de rejeição.
Só que essas métricas, elas são muito mais subjetivas e contextuais. Você nem sempre vai incluí-las na análise, e nem sempre aumentar o tempo na página vai ser ruim ou bom, nem sempre diminuir o tempo na página vai ser ruim ou bom. E é a mesma coisa com a taxa de rejeição. E, né, ainda não é a última vez, mas reiterar mais uma vez a importância da documentação nesse processo. Quando você define quais métricas você vai comparar, define seu objeto de estudo, define se a variação é boa ou ruim, né, você vai ter lá a justificativa dentro da sua documentação. Então, vamos para um exemplo na prática. Vamos supor que você trabalha com interface e você vai fazer um teste AB. Aí você tem a V1, que é a versão padrão, e você trabalhou em cima da V2. Mudando algumas questões de paleta de cor, de estrutura da informação. E hierarquia também. Na V1, você teve 392 cliques, uma taxa de cliques de 8,5% e um tempo médio na página de 52 segundos, que não é nada mal. Na V2, você teve 354 cliques, né, 38 a menos, uma taxa de cliques de 9,8% e 43 segundos na página. Apesar de você ter um número menor de cliques, você vê que a taxa de cliques é consideravelmente maior, né? Um pouco mais de 10% maior. Então, quando você tem essa comparação, é muito mais eficaz você usar a taxa de cliques. Por quê? Nesse caso aqui, a taxa de cliques é maior porque o público acabou sendo menor. E em experimentação, nunca o público vai ser um para lá, um para cá, entre as versões, né? As ferramentas de experimentação, elas trabalham com perfis de usuário e tentam comparar, né, de maneira equiparada esses diferentes perfis. Então, é normal você ter uma variação entre sessões. E você tendo menos sessões em uma versão, você tenta normalizar os números. Para normalizar os números, você usa a taxa. E o tempo médio na página, que acabou reduzindo cerca de 9 segundos. Isso foi bom ou foi ruim? Vai depender justamente do seu objetivo. Seu objetivo era reter o usuário na página, seu objetivo era direcionar o melhor para uma próxima página. Como a taxa de cliques é maior e o tempo médio na página caiu, uma possível explicação é justamente que o usuário se sentindo melhor direcionado e tendendo mais a clicar no CTA, ele é jogado para uma outra página, né, a página onde tem um formulário de inscrição ou algo do tipo, e de maneira mais rápida. Então, nesse caso, com essa explicação, né, essa redução no tempo médio na página é boa. Mas se você estivesse trabalhando com um blog post, que, apesar de ter uma chance, né, de jogar o usuário para uma página de conversão, não é tão comum, o tempo médio na página, provavelmente você vai querer que ele seja maior, porque o usuário está passando mais tempo, né, consumindo o seu conteúdo, né? Então, por exemplo, se você tem um blog post, você não só vai querer que o usuário ele clique no CTA, mas também vai querer que o usuário permaneça mais tempo na página, porque você pode usar isso em outras estratégias, como, por exemplo, no tráfego pago, você pode direcionar, né, um retargeting em cima dos usuários que passaram, né, mais de 3 minutos na página. Então, essas métricas, como o tempo médio na página e taxa de rejeição, são muito contextuais. Taxa de rejeição, ela vai ter médias diferentes a depender do tipo de página que você tem, né? Uma página de produto vai ter uma taxa de rejeição, né? Um benchmark para uma taxa de rejeição diferente de um blog post, diferente da home ou da página da categoria. Então, é muito importante você entender o seu objeto e entender como as métricas se relacionam com ele. Um outro exemplo aqui, vamos trazer UX Writing. E quais métricas você compararia com o UX Writing? Basicamente as mesmas. Você tem os mesmos ambientes em que você vai realizar uma análise. Um site, um aplicativo. Então, as métricas que você pode comparar, elas são as mesmas. A diferença vai estar toda no objeto de estudo, que está presente onde? Na documentação. Então, quando você tem um objeto de estudo diferente e isso reflete na sua documentação, isso vai guiar para uma análise completamente diferente.
No exemplo anterior, em que você mudou a interface, você estava comparando uma coisa. Nesse momento aqui, digamos que você rode um teste AB também, você vai comparar uma outra coisa. Você pode comparar, por exemplo, um gatilho de prova social contra um gatilho de autoridade e ver como isso performa melhor, né, para o seu público. Eu acho que esse é um bom momento para reiterar também você querer comparar e medir muitas coisas simultaneamente. Se você fizer um teste AB, né, na cópia de uma landing page, em que você muda tom de voz, gatilho e como você comunica a promoção, né? Você comunica inicialmente em percentual, né? 20% de desconto. E na sua segunda versão, né, com um tom de voz diferente, com um gatilho diferente e com outra comunicação de promoção, como compre 5, leve 6, você não vai ter tanta precisão em entender o que foi responsável pela performance. Porque pode ter sido gatilho, pode ter sido tom de voz, pode ter sido a comunicação da promoção, pode ter sido um conjunto dos três, pode ter sido apenas dois. Então, você ter um objeto de estudo bem definido, né, é sempre bom você tentar isolar ele de outras variáveis para que você possa fazer uma comparação mais assertiva. Claro que nós sabemos que na prática, no mercado, nem sempre isso vai ser possível, porque você tem que seguir o cronograma do cliente, né? E às vezes vai ter que testar mais de uma coisa. E aí, normalmente, você vai comparar o conjunto da obra com o conjunto da obra, e não métrica por métrica, né? Mas é muito importante que você tente, almeje isso, porque senão você vai perder uma característica muito importante na hora de você fazer uma análise de performance, que é a escalabilidade. Um dos maiores objetivos de performance é tornar escalável a sua conclusão e os benefícios dela. Então, se você não tem certeza que o gatilho de autoridade performou melhor que a prova social, que você está testando outras 3 coisas ao mesmo tempo, você não vai ter tanta segurança assim de escalar essa solução. Você não vai ter certeza que o público-alvo, né, do seu cliente, ele prefere, né, ou tende mais a converter a depender do gatilho utilizado. Então, é por isso que é tão importante você ter esse isolamento. Vamos para a conclusão, né? Conclusão, ponto 1, é que a documentação é essencial, não tem como correr. Por mais que você não redija a documentação do projeto, não defina as métricas, é muito importante que você interaja com a pessoa responsável por isso. Porque, por exemplo, eu sou analista de performance e eu vou entender bastante de como medir, como comparar, mas eu não vou entender todas as possibilidades das alterações de um produto, né, dentro do design do produto. Então, é muito importante que na documentação exista uma colaboração forte entre as pessoas da mesma equipe, da mesma squad. Porque cada um vai estar agregando, né, na sua área em prol de estar tudo muito bem documentado. E uma documentação muito bem feita é algo lindo. Eu juro para vocês, é algo lindo. Vocês podem não ter visto, podem não concordar, mas é algo lindo. O segundo ponto é a comparabilidade, né? Para você ter a comparação entre performance, você precisa que os dados sejam comparáveis. E o meio de conseguir isso é pelo número 3, que é a padronização. A padronização ela vai levar à comparabilidade, porque você vai ter a mesma métrica sendo calculada do mesmo jeito, independente de x, y, z. E o quarto ponto é o questionamento, né? O pensamento analítico, ele não difere muito da metodologia científica. Então, o questionamento é a base de quase tudo. Então, você precisa questionar, né, suas métricas, suas dimensões, suas categorias, suas análises, seu processo analítico, sua documentação,
tudo isso precisa ser muito bem questionado, porque é tudo passível à otimização e nem sempre você vai ter pensado, né, de maneira preventiva, ah, nas melhores métricas para analisar um caso. Às vezes as coisas vão surgindo no decorrer do processo, né? Idealmente, utopicamente, você vai pensar na documentação perfeita desde o princípio, mas isso não ocorre. Então você tem que questionar. Esse é o melhor jeito de mensurar isso? A gente está mensurando com sessões e não com usuários. E às vezes você observa que, por algum motivo, faz mais sentido mensurar com usuários, não com sessões. Então você ter essa natureza de questionar tudo é muito importante. Porque só assim você vai reiterar que o processo, né, e tudo isso aqui é processual, vai reiterar o quão bem sucedido foi esse processo. Então, às vezes, né, no exemplo da pizza, você teve que questionar várias vezes até chegar em alguma coisa minimamente utilizável. E aquilo ali você poderia expandir muito mais, porque a pessoa pode não saber diferir se a massa está salgada ou se o recheio está salgado. A pessoa pode não, a escala pode não ser boa o suficiente, porque 5 passos de escala pode não ser o suficiente para você entender o quanto a pessoa gostou. Você pode tentar expandir para 10 passos de escala. Então, o questionamento ele é essencial, né? E a padronização ela é tão importante que alguns de vocês podem ter sentido falta do slide roxo com o título conclusão antes desse, porque tornou-se o padrão durante a apresentação que antes de cada tópico tivesse um slide de introdução. E essa ausência ela quebra um padrão e esse padrão gerou uma expectativa. Então, a padronização ela nem sempre ganha os louros, mas as pessoas notam a ausência delas. Então, ela é crucial. E eu poderia dar N exemplos da importância da padronização e do pensamento analítico, né? Para os amantes de futebol, um exemplo muito bom é que antigamente disputa de pênalti era loteria. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia você tem o preparador de goleiro dizendo para o goleiro que lado ele tem mais chance de pegar um pênalti a depender do batedor. E a mesma coisa vale para o batedor, né? Os preparadores treinam eles para escapar dos goleiros. Isso vai, né, se retroalimentando e tornando cada vez mais profundo o pensamento atlético nesse sentido, né? E continuando no exemplo de esporte, sempre que o esporte vai evoluindo, você vê que o pensamento analítico por trás dele evolui junto. E, bom, eu não vou estender nesse mérito de diversos exemplos de pensamento analítico e padronização, porque teriam que ser diversos conversas, né? Mas, de maneira, né, resumida, quer vocês acreditem ou não, basicamente é isso, né? Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando. Muito bom, Fernando. Obrigado. Eu já conheci a apresentação, mas sempre bom ver o público aqui assistindo, o pessoal participando. Foi ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum ponto a trazer? Eu sempre abro, mas é sempre uma caixinha de surpresa, né? Às vezes tem, às vezes não tem, mas enfim. Como eu disse, esse é um assunto que é... diga, Marcos, manda lá. A gente está tendo também uma iniciativa lá no meu cliente de aproximar um pouco mais de Analytics, e a gente teve uma palestra recentemente onde eles estavam falando muito em função do novo Google Analytics, que a gente ia focar mais em usuário e menos em sessão, e por isso também acho que menos em page views e mais em tarefas. Isso muda alguma coisa? Que tarefa é mais ou menos o que você explicou sobre microsessões. Colocar um produto no carrinho, isso é uma tarefa? Uma microsessão é a mesma coisa? Então, o Google Analytics 4 mudou muita coisa do Google Analytics 360 que a gente usava, né? Vou tentar responder de maneira bem resumida, porque é bem complexo, mas o Google Analytics anterior ele trabalhava em 4 escopos diferentes: usuário, sessão, produto e hit. Hit era a unidade básica, tudo era um hit. E aí esses hits iam compondo, né, sessões, iam compondo usuários. No Google Analytics 4 só tem 3 escopos. Usuários e produto permanecem, mas o terceiro escopo agora é evento.
e a base de tudo se torna um evento, né? A partir dele que você tem uma sessão, que é com o evento Session Start, e a partir dele que você tem os usuários, né? Com esse conjunto de sessões. Então, mudou muita coisa no escopo, e tem muita coisa diferente. Agora não tem, por exemplo, até pouco tempo atrás não tinha taxa de rejeição, então você usava sessões engajadas, que era quando o usuário interagia. Então, esse conceito de microsessões que você falou, né? Ele não seria exatamente isso, né? Essa adicional ao carrinho é uma microconversão que dentro do GA4 seria um evento. E aí, entrando no mérito de configuração do GA4, né, você poderia marcar ele ou não como uma conversão, se você fosse utilizar isso para otimizar alguma coisa. Então, tentei ser bem resumido aqui, mas basicamente é isso, né? Foram essas as mudanças. Ótimo. Obrigado. Perfeito. Muito bem, né? Nunca é simples, nunca é fácil. Não. E o Google fez questão de dificultar, né, essa daí, pode ter certeza. Pois é. Mas, enfim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone, mas seguindo aqui, eu estou vendo no chat que tem várias pessoas agradecendo você, eu acho que seria legal você dar uma lida depois, viu, Fernando? Bacana. Estou lendo aqui e Até pedindo respondendo. um momento 2 aqui para aprofundar mais o assunto, porque quando eu tomei contato pela primeira vez com a sua apresentação, você me mostrou, né, eu vi como realmente tem todo mundo aí, né, que para mim era absolutamente obscuro, que eu não tinha noção, e eu acho que isso é igual para muita gente, né, meus colegas de especialidade de vertical, a gente não tem muita noção, né, e você trouxe uma luz bem clara e bem bacana em cima desse conteúdo como um todo. Já tem gente aqui querendo te arrastar para ser mentor de dado, né? Eu sei, o Caio veio me perguntar, mas ele é da Moura? Eu falei, ele é nosso. Podemos fazer essas propostas indecorosa para ele. Mas, enfim, novamente, Fernando, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu esforço, seu tempo. Eu e você, a gente sabe o tempo que você gastou para construir essa apresentação, construir esse raciocínio. Caio, exatamente, né? Já entreguei logo. E, como eu esperava, realmente é um tópico que as pessoas ficam bastante interessadas porque elas não conhecem, né? A gente não conhece e é um aprofundamento muito importante para que a gente possa fazer a nossa própria especialidade com a propriedade devida. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Mori Conversas e mês que vem tem mais, mês que vem volta para a data correta e espero ver vocês todos na próxima. Fernando, obrigado a todos vocês.